Ano, nós já concluímos aquele assunto de used to e nessa semana nós vamos dar início a um novo assunto que são os indefinite pronouns, ou seja, os pronomes indefinidos. Pela própria natureza do nome já está dizendo, vai haver sempre uma parte de indefinição, tá? E os indefinidos que nós vamos trabalhar são some, and, no and compounds. Essa palavra compounds quer dizer de composto ou então derivados. São palavras que serão formadas a partir de some, n e no. Então aqui, nessa pequena tabela, nós temos um quadrozinho explicativo que praticamente envolve o funcionamento desses pronomes indefinidos, tá? Com o transcorrer do assunto, nós vamos percebendo como é que funciona isso daqui, tá? E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esse some, ele pode ser usado para pessoas, coisas e lugares, dependendo da natureza deles. Então, cada pronome desse tem na sua formação o funcionamento, tanto para pessoa como para coisa e para lugar. Além disso, ele também vão contar com as formas, né? Afirmativa, interrogativa e negativa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, pelo menos essa parte introdutória dos pronomes indefinidos. Aqui nós temos alguns conceitos sobre a utilização desses pronomes indefinidos. Por exemplo, os pronomes indefinidos podem ser utilizados para pessoa, coisa ou lugar. Então, se você observar aqui na tabela, você vai ver que tem people, que é pessoa, thing, coisa, e place, que significa lugar. Né? A própria tabela já mostra isso, mas aqui ele já diz que eles são usados para pessoas, coisas e lugares. Então, o primeiro que nós vamos destacar é o some, tá? O some significa alguns e algumas. E qual é a prioridade de utilização desse tipo de pronome? Em frases afirmativas. Então, eu coloquei aqui um exemplo que já vai ilustrar isso aí. Ó. I have some friends in union. Ou seja, eu tenho alguns amigos em união. Então, você já nota que esse tipo de sentença é uma sentença uma sentença afirmativa. Por quê? Porque ela não tem ponto de interrogação no final, porque ela não tem note numa parte intermediária depois do verbo, então dá para saber que isso é afirmativa. Agora, lá no começo eu disse que ele tem os derivados, aquelas palavras que são compostas a partir dessa, eu diria que é uma palavra primitiva que está dando origem a palavras compostas, não é isso? Então, os derivados de some, tá certo? Que são esses daqui, ó. Os derivados de some são esses daqui, ó. Também são empregados em frases afirmativas. Então, eu tenho someone, que significa alguém, ó, logo vinculado à pessoa. Somebody, que também significa alguém e é vinculado à pessoa. E aí, professor, e qual é a prioridade de utilização de someone ou somebody? Nenhuma. Você pode usar o que você quiser, tá? Porque os dois têm exatamente a mesma tradução. Something, que significa algo ou alguma coisa, aí já é relacionado à coisa. E somewhere, que é em algum lugar, naturalmente relacionado a lugar. Esses daí são os derivados do pronome indefinido some, certo? Bem, logo aqui eu coloquei os exemplos, tá? Eu saí colocando o exemplo que pudesse ilustrar o que você teve lá na explicação. Exemplo, there is someone in the kitchen. Mas eu poderia também dizer assim, there is somebody in the kitchen. A tradução seria a mesma. Esse é de existe, tá? Do verbo existir. Há alguém na cozinha. Depois nós temos, there is something in the box. Há alguma coisa na caixa. Depois, there is a pen in somewhere. Ou seja, há uma caneta em algum lugar. Percebam que essas estruturas aí também são relacionadas ao que é a forma afirmativa. Todos esses daí foram derivados da palavra some, do pronome indefinido some, ok? Então, só repetindo. Someone, somebody.
significa alguém, que é relacionado à pessoa. Something significa algo, alguma coisa, que é para coisa. E somewhere significa em algum lugar, que é relacionado ao lugar, não é isso? Bem, o próximo que nós vamos ilustrar aqui é o N, tá? Esse N, ele pode ser usado em frases interrogativas e negativas. Veja que a amplitude desse aí já se alarga, né? Enquanto o SAMI era só para afirmativa, o N é para interrogativas e negativas, tá? Um detalhe, quando esse N estiver na interrogativa, possui as mesmas traduções de SAMI e seus derivados. Ou seja, quando eu pegar um N, que observar que a frase é interrogativa, eu vou observar que ele vai ter as mesmas traduções do SAMI, sem mudar nada, tá? Então, eu aproveitei para colocar os mesmos exemplos de lá. Primeiro, eu colocar o exemplo do N, né? Aí o cara lá, você tinha assim, eu tenho alguns amigos em união. Aqui eu já perguntei, do you have any friends em união? Ou seja, você tem alguns amigos em união. Vejam que eu não precisei mudar nada. Eu só coloquei nisso aí a entonação de pergunta. Não é isso? E daí por diante vocês vão perceber que o verbo to be, quando ele vai fazer frases interrogativas, eles começam a sentença. Se lá eu tinha there is, observe que nessa daí agora eu passo a ter is there, certo? Então olha lá, essa próxima frase que tem is there anyone in the kitchen, poderia ser is there anybody in the kitchen, só está perguntando, há alguém na cozinha? A tradução é absolutamente a mesma, colocando só o quê? A entonação de pergunta, sem mudar nada. O próximo, is there anything in the box? Ou seja, existe alguma coisa na caixa? E esse outro exemplo diz, is there a pen in anywhere? Is there a pen in anywhere? Tá perguntando isso. Ei, há alguma caneta? Há uma caneta aqui em algum lugar? Então percebam que o N, usado em frases interrogativas, possuem as mesmas traduções do SAMI. Inclusive quando ele forma também os derivados, né? Percebam que não mudou nada. Você pegou o SAMI e acrescentou aquelas palavras, formou. A mesma coisa com o N. Você pegou o N e juntou com essa outra parte para formar os derivados de N. Só que aí eu estou mudando de estrutura, não estou colocando na forma interrogativa. Bem, o que vai acontecer quando o N estiver na forma negativa, aí essas traduções que eu fiz agora, do mesmo jeito que eu fiz as afirmativas com SAMI, elas vão sofrer mudanças, tá? Então, é bom que a gente entenda o funcionamento inicialmente de SAMI, o tipo de frase que ele foi colocado, posteriormente, o funcionamento de N, porque o N já abriu o leque de possibilidades, ao invés de servir só para um tipo de sentença, ele já passa a contar com dois tipos, no caso a interrogativa e a negativa. Porém, as frases que têm N na interrogativa, quando eu vou traduzir, eu traduzo tanto o N como os derivados de N, como se eu estivesse traduzindo o SAMI. Percebendo isso, é que na próxima aula vocês vão entender que na hora que eu pegar essas mesmas sentenças daqui e passar para a forma negativa, aí vocês vão ter que entender que essas traduções mudam, tá? Então, o que é que eu vou postar na próxima semana? Eu vou começar exatamente fazendo a negativa com N. Não é isso? Porque você hoje viu a afirmativa e viu a interrogativa, inclusive com os derivados, ok? Então, bons estudos, espero que vocês enviem o material e na próxima semana eu já acrescento isso aí. Lembrando, gente, que aquele primeiro assunto já ficou pronto, tá? Esse aqui é um segundo assunto, ok? Tchau!